No próximo capítulo da novela Usurpadora, Carlinhos voltará para casa e vai provar que Paulina é inocente, o que deixará todos completamente em choque. Carlos Daniel não vai perder tempo e encontra Paulina. Ele vai se declarar então para ela, e Paulina também revela que ela está completamente apaixonada. Essa vai ser a melhor cena que vai passar na novela. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Paulina vai voltar para a mansão e vai deixar a Piedade completamente feliz. A senhora fala o quanto está contente, pois Paulina trouxe felicidade para aquela casa. Ainda mais agora que Carlinhos está desaparecido. E todos ali estão sofrendo sem saber o que pode ter acontecido com o menino. Pois Stephanie e algumas pessoas pensam que Paulina tinha levado ele, mas que ela tinha certeza que isso jamais tinha acontecido. Paulina fala que ela soube há pouco tempo, por isso que ela voltou para a mansão agora. Ela também contará para a vovó que a Paola se foi embora novamente, pois pelo que ela soube da empregada, Paola pegou suas malas e se foi. A senhora fala que mais uma vez, Paola foi viver a vida dela e abandonou a família como ela sempre faz, e que Paulina está ali para apoiar a todos como ela fez nesse último ano. Piedade fala que Paulina agora está ali e pode então se acertar com o Carlos Daniel, pois ela tem certeza que seu neto está apaixonado pela Paulina. Paulina fala que as coisas não são bem assim, pois olha só o que aconteceu, ela se passou pela Paola e enganou a todos. Mas fala que agora chegou a hora dela contar então a verdade, que ela foi obrigada pela Paola e que ela foi chantageada. Piedade fala que ela tem certeza que agora a Paola fugiu, pois deve ter descoberto que todos já sabem da verdade que ela sumiu por todo aquele tempo e deixou Paulina no lugar dela. E que certamente foi a Lalita que falou para Paola, em troca de dinheiro, que todos já sabiam que ela era uma pessoa fingida, que ela tinha se ido embora e deixou outra no lugar dela. Paola fala que queria muito desmascarar a Paola e contar toda a verdade, pois agora que todos já sabem que ela é a usurpadora, ela não quer mais fingir, não quer mais enganar ninguém. Enquanto isso, Carlos Daniel vai falar com seu irmão. Rodrigo pergunta para ele o que ele fez até agora, se ele conseguiu denunciar o sumiço do filho. Carlos Daniel fala que depois que ele falou com a Paulina, ele ficou mais preocupado e nervoso ainda, pois agora sim ele sabe da verdade, pois Paulina garantiu para ele que quando ela se foi embora, jamais levou Carlinhos com ela. Carlos Daniel fala que teme que o pior pode ter acontecido com o seu filho. Mas Rodrigo garante que agora que eles deram parte então na polícia, não vai demorar e que ele deve sim ser encontrado o quanto antes. Mas Carlos Daniel teme que por todo esse tempo que seu filho tenha sido encontrado e é morto, pois se passou muitos dias, pois todos pensavam que ele estava com a Paulina, só que não estava. Carlos Daniel fala que é muito estranho, pois geralmente os bandidos que sequestram crianças pedem muito dinheiro, mas que já se passou muitos dias e que isso é muito estranho. Porém, Rodrigo fala que os bandidos estão com medo da polícia e agora estão só esperando a poeira baixar, mas que logo logo vão entrar em contato e vão sim resgatar então o dinheiro, assim vão soltar o menino. Depois, enquanto Paulina está ali conversando com a Piedade, vai chegar a Adelina. A mulher então fala para Paola que ela acha melhor agora ela deixar a avó dela em paz, pois a senhora deve descansar. Paulina vai fingir então e se passa pela Paola e será um pouco arrogante. Piedade olha para ela então e começa a sorrir e fala que está certo, pois agora ela precisa ficar sozinha. Piedade vai então acobertar a Paulina, mesmo sabendo que ela não é a Paola, mas sabe muito bem que Paulina está ali por um bom motivo, para fazer o bem para todos e para ajudar a encontrar o Carlinhos. A empregada fala para Paola que depois ela volta para ver a avó, pois agora, nesse momento, a senhora precisa muito descansar e tomar os seus remédios. Depois, Paulina vai para o quarto dela e fica pensando que não entende
Agora que a dona Piedade sabe da verdade, que ela é a usurpadora e que não é a Paola, a senhora parece que está muito contente e quer muito que Paulina seja a esposa do Carlos Daniel e que assuma aquela casa como dela. A moça ficará confusa e fala para ela mesma que, no mínimo, a senhora deve estar sabendo que Carlos Daniel também está apaixonado por ela, pois ela está. Ela ficará confusa e começará a pensar em muitas coisas e fala para ela mesma que ela seria muito feliz se pudesse ficar com Carlos Daniel e assumir os filhos dele como se fossem filhos dela. Enquanto isso, na delegacia, o delegado fala que eles devem ser de atrás do Carlinhos, pois agora sim entrou uma denúncia contra o menino, falando que ele está desaparecido e que Carlos Daniel e toda a família estão muito preocupados com o que pode ter acontecido com ele, pois ele já sumiu já faz alguns dias. Já Paola fala para ela mesma que Piedade quer ajudar ela, pois certamente já está também sabendo que a polícia pensa que Paulina havia sequestrado o Carlinhos e apenas quer que ela se passe pela Paola para não ser presa. Enquanto isso, Isabel está sofrendo muito, pois ela acabou de ler o jornal e ter a certeza que o menino que estão procurando é o Carlinhos, é o menino que está ali na casa dela. Ela teme a ser presa e fala que apenas quis fazer o bem e que esse menino agora gosta muito dela e que ele perdeu a memória e como que ela vai entregar ele para a polícia. Ela ficará sabendo que a família desse menino é muito rica e que está oferecendo uma fortuna para encontrar o menino e que Isabel poderá mudar de vida, poderá ficar até muito rica se entregar o menino para a família. Mas ela fala que certamente isso não vai acontecer e que ela vai para a cadeia. Já mais tarde, Paulina vai jantar com todos na mesa e a família está toda reunida. Paulina será muito amorosa com a filha, se passando pela Paola. Carlos Daniel percebe que Paulina é bem diferente da Paola e chega a pensar que ela é a usurpadora. E mesmo com Stephanie ali falando algumas bobagens e também alfinetando a Paola, Paulina será muito educada e muito gentil. E todos percebem que ela está sendo uma rica de uma pessoa e vão desconfiar que ela seja então a usurpadora também. Assim como Carlos Daniel está desconfiado, pois Paulina vai falar com a sua filha muito carinhosa. Já Paola jamais conversaria assim com a menina. Enquanto isso, Lalita vai estar no meio da noite ali passeando com seu namorado. Eles estão apreciando a luz da lua. Ela fala que hoje a noite está muito linda e os dois se beijam então apaixonadamente. Enquanto isso, os pobres do povoado estão planejando de falar com a Isabel, pois todos estão sabendo que o menino que ela está cuidando é o Carlinhos, o menino rico, que a família está procurando e que estão oferecendo muito dinheiro. Porém, as duas fofoqueiras ficarão furiosas, pois Isabel não quer saber de dinheiro e sim, não quer entregar esse menino para a família dele. Enquanto isso, na mansão, todos estão ali jantando e Paulina vai ser ela mesma. E todos percebem que o ar daquela casa agora está bem melhor. A cada palavra que Paulina fala, Carlos Daniel percebe que ela não é a Paola, pois sim é a Paulina, a usurpadora, uma pessoa boa de coração, muito diferente da Paola. Até Stephanie percebe que ela está bem diferente e Paulina será muito boa com a sua filhinha e todos ficarão encantados com ela. Depois ela começará a falar então e ajudar o Carlos Daniel sobre a empresa, sobre o empréstimo que eles pegaram. Será nesse momento então que Carlos Daniel vai se dar de conta que ele está certo com a sua desconfiança, pois Paola não está nem aí para a empresa e para ninguém da família. Já Paulina se preocupa com todos. Ele ficará confuso e vai então se levantar da mesa. E Paulina ficará ali completamente sem palavras e percebe que Carlos Daniel percebeu que ela é a Paulina e não a Paola. Depois, Carlos Daniel vai falar com a Piedade que vai estar no quarto dela orando. A senhora fala para o neto que ele pode entrar, pois ela perdeu o sono. Ele pergunta para ela como ela está e depois pergunta se ela falou com a Paola. Ela vai achar então a pergunta um pouco estranha e fala que sim, que falou com a Paola. E o homem pergunta
se ela não achou algo de diferente. Se a Paola é ela mesma. A senhora vai proteger então a Paulina e fala que não reparou nada de diferente e que Paola é a mesma pessoa de sempre e que ela já não suporta ela. A velhinha depois pergunta pro neto se ele teve alguma notícia do Carlinhos, pois ela está muito preocupada, pois todo esse tempo ele não apareceu. Carlos Daniel fala que agora sim já foi estampado nas mídias que o filho dele está desaparecido e que ele ofereceu uma fortuna para quem encontrarem o Carlinhos entregarem ele para ele o quanto antes. A velhinha teme que o menino esteja passando por algum problema muito sério por aí, pois ele sumiu já faz alguns dias. E enquanto Carlos Daniel está ali muito preocupado, a senhora fala pro neto que tudo ficará bem. Ela está muito contente, porém não vai deixar escapar que ali está a Paulina e não a Paola. Ela fala que tudo ficará bem e que a casa agora está em boas mãos. E isso faz com que Carlos Daniel fique desconfiado que a avó esteja então acobertando a Paulina, pois torce para que os dois fiquem juntos. Porém, ele não vai falar para a avó que ele está também desconfiado. Mais tarde, Carlos Daniel não vai perder tempo. Ele vai até o quarto da Paulina para tirar então a prova. Ele vai chegar e vai deixar a moça paralisada. Ele olha para ela e fala se ela está bem. Paulina ficará toda sem jeito e não vai disfarçar que ela não é a Paola. O homem chegará então perto dela e vai beijar a Paulina. E na mesma hora ela vai corresponder. Eles ficarão ali se beijando por horas. E o rapaz percebe que ela está correspondendo a ele, portanto, que ela é a Paola e não a Paulina. Pois pelo que ele sabe, a Paulina jamais ia permitir que ele ficasse ali beijando ela, já que ela não é a sua esposa. Mas depois ele olha para ela e chama ela de Paola. Ela fala que sim, que é a Paola. E o homem vai sair do quarto rapidamente. O que deixará a Paulina ali completamente nervosa, ao mesmo tempo feliz, pois ela está completamente apaixonada. Enquanto isso, a Adelina vai falar com a Piedade e ficará chocada que agora a Piedade sabe que quem está ali não é a Paola e sim a Paulina e questiona por que a senhora não falou para o Carlos Daniel e pergunta qual é o motivo dela permitir que Paulina fique ali na mansão se passando pela Paola e que ninguém vai saber disso. Mas Piedade fala que está poupando a Paulina, pois ela é uma pessoa muito boa de coração e que a única culpada ali é a Paola, pois ela obrigou a Paulina a se passar por ela. Mas se a polícia descobrir que Paulina está ali, ela vai ser presa. A Adelina então vai consentir com a patroa e fala que ela ficará de boca fechada. Mas que ela também acabou desconfiando que era a Paulina que estava ali e não a Paola, pois Paulina é muito amável e que hoje a janta foi uma maravilha. Todos pareciam estar unidos, feito uma família, bem diferente de quando está a Paola ali em casa. Enquanto isso, Carlos Daniel vai estar no quarto dele pensando que ali está a Paola, pois quando ele chegou perto dela, ela não hesitou nem um pouco, e que assim que ele beijou ela, ela também correspondeu, e que parece que ela queria mais, portanto, que se fosse a usurpadora, ela nem deixaria ele chegar perto dela, mas que pelo jeito era a Paola, pois gostou de beijar ele. E nesse momento no quarto, está a Paulina ali deitada pensando no beijo dela com o Carlos Daniel. Ela fala que maldita foi a hora que ela foi morar naquela mansão, pois agora ela está literalmente apaixonada por ele, mas que eles nunca poderão ficar juntos, já que ela enganou a todos, se passou pela Paola. Paulina ficará ali deitada por horas se lembrando do beijo que ela teve com Carlos Daniel e fala que a partir de agora ela não será mais boba e que ela decide que vai ser feliz, pois ela tem certeza que ele também está apaixonado por ela, pela Paulina, e que ele sabe muito bem que ela não é a Paola. Já no outro dia, Paulina vai estar se arrumando para sair trabalhar na empresa, quando a empregada Lalita vai chegar e pergunta se a patroa não quer tomar um belo do café. A mulher responde que não, pois vai trabalhar e fala que está cheia de coisas na empresa.
Lalita vai ficar desconfiada e fala: como assim trabalhar? Se Paola tinha falado que não ia mais trabalhar, pois já não estava mais responsável pelo cargo dela e que já haviam até aliviado seu serviço. Paulina percebe que Paola já estava até longe da empresa e não fazia mais nada para ajudar ninguém. Ela vai tentar agir como se fosse a Paola, mas também Lalita vai desconfiar que ali não é só a patroa perua não, pois deve ser a usurpadora. Nesse momento, Lalita vai olhar então pela janela e percebe que está chegando ali o carro da sua patroa Paola. Porém, ela percebe que Paola está ali, portanto ela vai suspeitar que a Paola saiu e que quem está ali realmente é a usurpadora Paulina. Ela pede com licença então para sua patroa e sai correndo e vai falar com o motorista para saber quem entregou o carro para ele. Já no outro dia, Carlos Daniel vai chegar na empresa e fala para o Rodrigo que ele está cada dia muito mal, pois não sabe onde está o seu filho e o que aconteceu com ele. Rodrigo pergunta sobre a Paola e ele fala que ela ainda está em casa e que ele chegou a pensar por um momento que lá estava o usurpador e não a Paola. Rodrigo fala que isso não pode ser, mas Carlos Daniel fala que sim, que quem está em casa é a Paola e não a Paulina. E nesse exato momento, as vizinhas da Isabel vão trair ela e vão ligar então para a empresa, onde está o telefone, que estão procurando pelo Carlinhos. A mulher vai ligar e vai falar diretamente com o Carlos Daniel e confirma se ele está procurando pelo menino. Ele fica nervoso e fala que sim, que é o seu filho, e avisa que pagará uma fortuna pela uma informação para saber onde está o seu menino que foi roubado. As pobres então vão pensar em pedir muito dinheiro para o Carlos Daniel em troca do menino, em saber aonde ele está. Enquanto isso, Lalita vai voltar para o quarto e vai falar então com a Paulina e pergunta para a patroa se ela deixou o carro dela na casa de alguém, pois acabaram de deixar o carro ali na porta da casa. Paulina ficará um pouco nervosa, pois teme que descubram que ela não é a Paola coisa alguma, mas ela vai fingir muito bem que Lalita vai pensar que realmente é a Paola que está ali diante dela. Enquanto isso, Carlos Daniel ficará furioso ao falar com as duas mulheres, pois elas não contam onde está o Carlinhos e apenas querem saber quanto que ele pagará pela novidade de saber onde está o filho dele. Carlos Daniel fala para a mulher que ela é muito ruim, pois se ela fosse mãe jamais faria uma coisa dessas, ficar com o menino ou saber do seu paradeiro sabendo que a família está de atrás dele. O homem vai desligar então o telefone e ficará louco da vida. E Rodrigo pergunta quem ligou para ele e ouviu falar então do Carlinhos. Carlos Daniel revela que eram duas mulheres ligando e que elas queriam saber qual é o valor da fortuna que eles vão pagar pelo resgate do menino, mas que pelo jeito elas nem sabiam onde estava o Carlinhos, pois não quiseram falar nada e apenas estavam só cogitando só isso. Depois, Carlos Daniel vai estar de saída da empresa, quando nesse mesmo momento vai chegar então a Paulina. Ele olha para Paola e pergunta o que ela faz ali, já que ela não quer saber de trabalhar nem ajudar a nada. Paulina responde que ela sabe que ela falou que não queria mais trabalhar, muito menos ficar ali na empresa, mas que ela mudou de ideia e que está ali para ajudar em tudo que Carlos Daniel precisar. Ele fala que se ela quiser trabalhar realmente tem muito serviço e manda então ela entrar. Paulina, feliz da vida, pergunta para ele se ele está chateado com ela e questiona se hoje mais tarde ele vai procurar por ela, já que os dois se beijaram ontem à noite. O homem responde que foi um erro e pensando que está ali diante da Paola, ele fala que apenas beijou ela para testar, mas que agora ele viu que ele tem certeza que não ama a Paola e que não sente mais nada por ela e que ele não se importa nem um pouquinho com ela. Enquanto ele fala poucas e boas para a Paola, Paulina está feliz da vida e pensa que ele pode estar apaixonado por ela. O homem fala que ela pode sorrir, pois sabe que ela não está nem aí para ele, mas deixa claro que ele também não está nem aí para Paola e que nunca mais serão um casal. E depois que o homem então se vai embora, Paulina ficará ali saltitando de alegria pensando
que se ele não ama mais a Paola, então ele está apaixonado por ela, só pode ser. Já mais tarde, Paulina vai voltar então para a mansão. Ela vai estar ali no quarto dela, quando a Adelina vai chegar com o chá. Ela será muito amável com a sua patroa e falar para ela que Paulina não precisa mais fingir com ela, nem com a Lalita também, com a Dona Piedade, pois todos ali descobriram que ela não é então a Paola e sim, ela é a Paulina, mas que ela não precisa ficar preocupada, pois ninguém vai entregar a ela, muito menos vão contar ao Carlos Daniel que ali está a Paulina. A moça então ficará emocionada e pergunta se realmente todos estão do lado dela. A empregada assume que estão felizes, pois agora se percebem o quanto Paulina foi boa para aquela casa. Ajudou a todos, as crianças, e também é muito boa para todos ali. Paulina fala que ela está ali para se vingar da Paola, não só se vingar, mas mostrar para ela o mal que ela lhe fez, pois ela foi obrigada a se passar pela Paola. Mas que pelo jeito, Paola acabou descobrindo que todos já sabem que ela deixou outra mulher no lugar dela e agora se foi embora. A governanta avisa que Paulina deve contar com a ajuda delas, pois elas estão ali para apoiar ela em tudo que Paulina precisar, pois ninguém gosta da Paola por ali, muito menos o Carlos Daniel, e questiona porque Paulina não conta para ele a verdade, que ela é a usurpadora e não é a Paola. A moça ficará nervosa e fala que não pode contar a verdade ao Carlos Daniel, pois se ela contar, ele vai descobrir que ela está ali se passando novamente pela Paola, mas que o único motivo que ela está ali é para ajudar a encontrar o Carlinhos, nada mais. Paulina então vai conversar com a empregada e fala para ela que ela não sabe o que fazer, mas que ela está completamente apaixonada pelo Carlos Daniel, mas que ali o serviço dela é encontrar o Carlinhos e depois ela vai assumir do mapa. Porém, Adelina pergunta, e se a Paola não voltar mais, o que será de todos ali? Mas Paulina fala que Carlos Daniel não gosta dela, que ele fala coisas horríveis. Mas ela vai assumir o quanto ela está apaixonada por ele, mas que ela vai encontrar o Carlinhos e depois se vai embora. Enquanto isso, na empresa, Rodrigo e Stephanie vão conversar. Eles comentam que então quem está agora na mansão é a usurpadora e não a Paola, pois Paola maldita ficou sabendo que todos sabiam que ela colocou uma mulher no lugar dela na mansão, então que ela resolveu fugir antes que todos ali desmascarassem ela. Stephanie ficará muito desconfiada que a usurpadora e a Paola sejam irmãs e gêmeas, pois como pode as duas serem completamente iguaizinhas? Mas Rodrigo fala que Paulina tem um bom coração e que se ela voltou para aquela mansão é para ajudar a encontrar o Carlinhos e também para desmascarar a Paola, pois ela foi forçada a se passar por outra pessoa e Paola chantageou ela. Depois, mais tarde, Paulina vai estar em casa. Ela vai estar no quarto sofrendo, pois percebe que Carlos Daniel não chegou em casa ainda. Mas quando ela vai descer as escadas, a governanta avisa ela que está no telefone o Carlos Daniel. Ela corre para falar então com o marido, e ele ficará furioso e fala que não quer falar com a Paola de jeito nenhum. Ela pergunta se ele está bem. Ele revela que a mulher que tinha o filho dele junto com ela não entregou o menino e que pediu muito dinheiro e que ele acha que apenas estão se passando por outra pessoa e que são pessoas que só querem dinheiro e nem estão com o seu filho. Paulina vai oferecer ajuda e fala que ela pode ajudar o Carlos Daniel e que manda então ele se cuidar e muito. E manda ele se cuidar e muito, pois pessoas ruins têm muito por aí, ainda mais que estão oferecendo uma fortuna se encontrarem o Carlinhos. Pode entregar até um menino que nem seja ele, ou até sequestrarem Carlos Daniel em troca de pegarem o dinheiro. Mas Carlos Daniel, que acha que está falando com a Paola, fala para ele mesmo que ele está perdendo tempo, pois Paola não tem coração. Mas Paulina fala que se ele não quer a ajuda dela, ela mesma irá sozinha de atrás do Carlinhos, e que ela vai procurar pelo seu filho, e que ela vai encontrar ele em algum lugar, ou ela não se chama Paola.